Paz do Senhor, aqui é o pastor Israel, quero deixar uma palavra aqui, meditar. Mateus capítulo 18 e versículo 21 em diante. Amém? Diz assim: Então Pedro, chegando-se a ele, disse: Senhor, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse: Não te digo até 7, mas 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um certo rei que quis fazer conta com seus servos. E começando a fazer conta, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. E este, não tendo com que pagar, o Senhor mandou com que ele e a sua mulher, seus filhos, com tudo quanto tinha, fossem vendidos, para que ele pagasse a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso, tenha paciência comigo, e tudo eu te pagarei. E o senhor daquele servo, então, movido de íntima compaixão, soltou-o e lhe perdoou toda a dívida. Assim, saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. E o seu conservo se prostrou aos seus pés e rogava, dizendo: Seja generoso comigo e eu te pagarei tudo. Ele, porém, não quis, antes o lançou na prisão, até que pagasse toda a dívida. Vendo então seus conservos que o que aconteceu, entristeceram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que tinha acontecido. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse: Servo malvado, toda aquela dívida que eu te perdoei, porque me suplicaste, não devias tu igualmente ter misericórdia do teu conservo, como também eu tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor entregou-o aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim também vos fará o vosso Pai Celestial, se não perdoares os vossos corações, cada um a seus irmãos, as suas ofensas. Amém? Glória a Deus. Quero dizer algumas palavras aqui a respeito dessa passagem, que fala do perdão. Pedro perguntou: Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7? Jesus falou: Não. Não somente 7, mas 70 vezes 7. Ou seja, ele deu um grau. Na verdade, o perdão não tem uma numeração. O perdão tem que ser infinito na vida do crente. Ah, mas por quê? Você não sabe o que ele me fez. Você não sabe o que eu passei. Você não me conhece. O meu coração. Mas não sou eu que estou dizendo. É Jesus que disse. 70 vezes 7 é apenas um exemplo. O quão ilimitado deve ser o perdão na sua vida. Aí ele contou esta parábola. Que o reino dos céus é semelhante a um rei que quis fazer conta com seus servos. Esse rei representa a Jesus Cristo. Ele é o nosso rei. E um dia ele quis fazer conta com seus servos. Comigo, com você. Ele falou, e começando a fazer as contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. O que é 10.000 talentos? Os estudiosos dizem que é mais ou menos 4 bilhões de dólares. 4 bilhões. Você sabe o que é 4 bilhões de dólares? 4 bilhões de dólares é algo inimaginável. A não ser para esses políticos aí que trabalham com bilhões, que roubam bilhões, que movimentam bilhões. Mas para a maioria é algo inimaginável e é uma dívida impagável. Uma dívida impagável. Sabe o que é isso? É a sua dívida. É a minha dívida. A nossa dívida com Deus, ela é impagável. Nós temos uma dívida de pecado para com o Senhor. E nós não podemos pagar. E aí o Senhor continua aqui. E não tendo como pagar, o seu Senhor mandou que ele, a sua mulher, seus filhos, tudo fossem vendidos para que pagasse a dívida. Ou seja, ele não tinha esperança. Não tinha esperança para pagar a dívida. Era somente a vida dele e da sua família. Então aquele servo se prostrou diante do Senhor. Ele se jogou aos pés do Senhor. E falou, seja generoso comigo, tem misericórdia, e tudo eu te pagarei.
Ele não podia pagar a dívida tão grande. Então só tinha um jeito: rogar a misericórdia do Senhor. E ele rogou. E o Senhor, então, movido de compaixão, soltou e perdoou a dívida. Ou seja, perdoar. Ele perdoou e libertou aquele homem. Perdoou a dívida daquele homem e o libertou. Glória a Deus. E assim Deus fez conosco. Ele nos perdoou e nos libertou do pecado. Glória a Deus. O Senhor nos perdoou. O Senhor te perdoou toda a sua dívida. Quando você se jogou aos pés do Senhor, quando você se jogou aos pés de Cristo, toda a sua dívida foi paga. Toda a sua dívida foi perdoada. E você foi liberto. Glória a Deus. Só que ele saiu dali e encontrou o seu conservo. Encontrou o seu conservo que devia 100 denários. Ele devia 4 bilhões de dólares. Aquele servo devia 100 denários, que é mais ou menos 300 dólares. E aí aquele servo que devia 300 dólares também se prostrou aos pés deles e pediu perdão, pediu misericórdia. Mas ele não teve a mesma compaixão que o Senhor teve com ele, mas o mandou prender até que ele pagasse a dívida. Glória a Deus. Só que vendo isso, os seus conservos foram contar ao Senhor. Nós sabemos que a nossa dívida com Deus foi paga por Cristo na cruz. E Ele nos olha também com os mesmos olhos do Senhor desta parábola. Não precisa que ninguém conte para Ele. Ele sabe, Ele vê todas as coisas, Ele é onisciente. E Ele vê se nós estamos agindo da mesma maneira como Ele agiu conosco. Se nós estamos perdoando os nossos irmãos. Se nós estamos agindo com compaixão com os nossos irmãos. Se nós estamos agindo com misericórdia com os nossos irmãos. Porque este aqui não agiu. Este conservo não agiu da mesma maneira. Ele não agiu com a misericórdia e com a compaixão com que ele recebeu do Senhor. Então o Senhor mandou chamar ele e disse assim: eu te perdoei toda aquela dívida que você me suplicaste. Você não devia ter feito a mesma coisa com o seu irmão? A gente nunca deve esquecer do quanto Jesus nos perdoou. A nossa dívida era impagável. Não esqueça de quanto que o Senhor te perdoou. E nós devemos ter o mesmo espírito em relação aos outros, que também nos devem, muitas vezes nos ofendem, muitas vezes nos magoam, muitas vezes nos atacam, até os nossos inimigos. Devemos ter a mesma compaixão se eles se voltarem para nós e suplicarem a nossa misericórdia, o nosso perdão, a nossa compaixão. Nós temos que estar dispostos a perdoar, a amar. Glória a Deus. Então o Senhor ficou indignado e o lançou aos atormentadores. Ou seja, que lição que nós temos aqui? Se nós não perdoarmos os nossos irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, não nos perdoará. Amém? Glória a Deus. E Ele, o nosso Pai Celestial, aleluias, Ele sabe quando nós estamos realmente perdoando de coração. Quando nós realmente estamos com o nosso coração perdoador, aleluias, voltado para perdoar o nosso conservo, o nosso irmão. Mas você que se lançou aos pés do Senhor, que tem uma vida com Deus, pode parecer difícil perdoar. Eu sei, não é fácil você liberar o perdão. É algo difícil, porque o coração do homem ele é duro. Mas quando você está realmente na presença de Deus, buscando o Senhor, todos os dias da sua vida, o amor de Deus derramado sobre a sua vida te capacita para perdoar. O amor de Deus derramado sobre a sua vida te capacita para conceder o perdão da mesma maneira como Ele concedeu a você. Aleluias. Um perdão verdadeiro. Um perdão verdadeiro vem de um coração realmente voltado para o Senhor. E Deus sabe quando o seu perdão é verdadeiro, quando o seu perdão é sincero. Mas você vai conseguir perdoar sim. Você vai conseguir amar. Você vai conseguir ter um coração perdoador como o coração de Cristo. Por quê? Porque você é servo e você é serva do Senhor. E você consegue, porque o amor de Deus está derramado sobre você. E você tem a capacidade, não sua, mas a capacidade do Espírito Santo de Deus que trabalha na sua vida para te dar esta capacidade. Amém? Você é mais forte do que você pensa, porque
não é a sua força, mas é a força de Deus no seu coração. É a força do Espírito Santo de Deus na sua vida que te capacita para fazer muito mais do que você pensa, muito mais do que você acha que você muitas vezes não consegue, mas você consegue sim, porque o Senhor está te dando força, o Senhor está te capacitando, não somente para perdoar, mas para amar, para vencer, para prosperar, para ser grande na presença do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Essa palavra de Deus nesta noite, neste sábado, nesta sexta-feira, nós estamos aqui orando, clamando ao Senhor e buscando em Deus o perdão em todas as áreas da nossa vida, o perdão de Deus sobre nós e a capacitação do Espírito Santo para nós agirmos como o Senhor agiu conosco. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.